Então, já estamos gravando. Então, aproveito para registrar como prova meu agradecimento a vocês quatro de estarem aqui hoje na defesa do Pedro. O Pedro vai ter uns 20, 30 no máximo para apresentar a tese dele. E aí depois vou passar a palavra para Léo, para Amanda, ou vice-versa. Léo já teve na banca do Pedro, né? Amanda já teve? Não, é a primeira? Já teve também? Então, O vou Léo estava passar na para um de vocês. qualificação, né, Leonardo? Sim, estava na qualificação. Tá, e a Amanda estava no ensaio, né? Então eu vou passar para a Amanda, Ah, que estava no ensaio, mas não estava na qualificação, depois para o Léo, depois eu passo para o Rodrigo, que está no aeroporto, e você falou que terceiro lugar é bom, né? E aí depois eu passo finalmente para a Maia. Pode ser assim? Então tá joia. Pedro, então é com você. Defenda aí a sua tese. Bom, primeiro agradecer a todo mundo mais uma vez pela paciência, generosidade, né? E vamos começar aqui. Todos me ouvem? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Bem, obrigado a todos, né? Todos já, né, tirando o Rodrigo, né? Todo mundo já participou assim um pouquinho dessa caminhada em algum ponto, tudo mais. Vamos falar aqui hoje de onde eu cheguei, né? No final das contas. Essa pesquisa, né? Ela parte assim, lança olhar para as transformações no trabalho do músico de estúdio, que a gente que é a categoria central, né? Que eu tô para a qual eu estou olhando, e busca identificar como esse trabalho se transformou e como o que cerca esse trabalho também se transformou ao longo das últimas décadas, né? Muito essas mudanças são muito fruto de avanço tecnológico, da tecnologia digital, principalmente. E isso, em alguma medida, essas transformações elas se refletem em outras áreas do universo do trabalho, em outros tipos de trabalho. E assim, eu acredito que olhar para o trabalho a partir do trabalho artístico, né, a partir do artista inserido num contexto de produção industrial, contribui para a gente pensar o trabalho em outros níveis, assim, que não só como forma de ganhar a vida, né, de ganhar dinheiro. Bom, o que permite, né, esse espaço de trabalho, que permite esse mercado, foi a criação da gravação, o estabelecimento das tecnologias de gravação no final do século XIX, que acabaram criando as condições para que o músico pudesse, criando o novo espaço de trabalho para o músico, né? E ao longo principalmente do século XX, que o mercado fonográfico foi passando a ser um eixo central no universo do trabalho do músico. Mas é um mercado muito atrelado à tecnologia, às possibilidades técnicas, tanto no âmbito da produção quanto no âmbito do comércio, né, do consumo. E então, assim, eu começo o texto, né, falando um pouquinho do que é a indústria fonográfica, falando um pouquinho do que é o músico de gravação, levantando já essa questão do que é o trabalho, mas para em seguida já começar a levantar umas estruturas teóricas assim que eu considerei importantes para abordar o trabalho, mas que de forma geral basicamente trata que eu estou considerando que acho que a teoria acaba vindo em função das questões que emergem da pesquisa, né? Eu tento também defender, né, discutir, explicar o porquê de analisar o trabalho do músico a partir dessa figura do trabalho do estúdio, por causa da centralidade da indústria fonográfica, do lugar que esses caras passaram a ocupar no mercado, né?
Aí eu traço um panorama da pesquisa anterior, na qual essa pesquisa se baseia, né? Ou da qual ela ramifica, tratando assim do caso dos músicos que trabalharam até mais, quer dizer, trabalham até hoje, mas que pegaram o mercado e passaram pela implementação da tecnologia digital, né? que para mim é o grande fator transformador do mercado. E apresento a pesquisa atual, né? Falando um pouquinho só da questão metodológica, né? Eu escolhi partir de entrevistas, né, com esses músicos, foram os músicos que eu consegui acesso, e músicos que viveram o mercado de dentro, né? Eles experienciaram mesmo essas transformações e viram as mudanças acontecerem, ao mesmo tempo que eles também são sujeitos que são, de certa forma, pouco procurados, pouco abordados, e que têm uma importância um tanto quanto central, porque quando a gente pensa em música popular, né, a discografia é um dos elementos principais. O que a gente tem de música registrada, de música gravada, e foram esses os sujeitos que estavam registrando, que estavam gravando. Então, parto das perspectivas desses indivíduos, procuro cruzar o que eles trazem, o que eles apontam, né? Por vezes, a maior parte do tempo eles estão concordando, mas por vezes eles também se contradizem, né? E dessas falas vão surgindo os problemas, né? Para analisar essas entrevistas, né, eu abordei diferentes literaturas, porque à medida que diferentes problemas, né, diferentes questões surgiam, às vezes eu precisava recorrer a estruturas teóricas que eu não estava utilizando até então. E, por fim, eu também uso, em alguma medida, a minha própria perspectiva, porque eu trabalho não como eles, mas tenho uma vivência do mercado, tanto como contrabaixista, né, que todos são, e também como algum trabalho de estúdio, mas claro que não chego nem aos pés do que esse pessoal já produziu. Já aí o capítulo seguinte veio a questão que foi uma questão que me moveu muito desde o início da pesquisa, porque se a gente está falando de trabalho, a primeira pergunta é, mas o que é trabalho? Do que a gente está falando, né? Então, catucando um pouco nos debates com a professora Luciana, tudo mais, a primeira coisa central e talvez mais revolucionária, assim, porque para mim foi a perspectiva marxista, né? Porque até então eu partia assim, vamos falar do trabalho do músico, eu estou falando do trabalho como aquilo que você faz para ganhar dinheiro. E às vezes me deparava com alguns choques, porque o músico, o artista em geral, muitas vezes a motivação dele, a lógica dos valores dele não passam tanto pelo dinheiro. Então, quando vem essa concepção marxista de trabalho, né? Colocando como trabalho, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, né? O processo no qual o homem está transformando a natureza e que, invariavelmente, enquanto ele transforma a natureza, ele também se transforma. E isso dá uma volta muito grande, porque quando a gente pensa, né, no processo, na criação de valor, quando o músico está gravando no disco, o que é a matéria-prima, o que é que ele está mexendo, né? Essa questão do trabalhador se transformando, para mim, é muito, muito central no trabalho do músico. O músico, ele é um ser que o que ele tem de maior matéria-prima são as suas potências, suas capacidades de fazer música, de criar música. É com isso que ele trabalha. E claro que todas as profissões têm isso em alguma medida, né? Mas acredito que isso é muito central no trabalho do músico, o trabalho artístico em vários campos. Então, assim, o que é trabalho? Para Marx, antes de tudo, uma condição da existência do homem. Então, o trabalho começa a ser um problema você considerar o trabalho só como o que você faz para ganhar dinheiro.
Junto disso, aí já a gente empilhando teorias, né? Eu também me deparei com a estrutura teórica da Hannah Arendt, que propõe uma concepção, né, ternária do trabalho. Ela meio que tenta dividir as facetas do trabalho. Então, ela parte do essencial, que é o trabalho, ou o labor, dependendo da tradução. O trabalho como aquilo que é da sobrevivência, que é das relações mais primitivas, da coisa do homem precisando se manter, precisando se reproduzir, precisando... Então, é um trabalho meio primitivo. Ela chama ou de labor ou de trabalho. Passando pelo trabalho como obra, que é o trabalho como criação. O trabalho é também o que a gente faz, né? o que a gente deixa, o que está além da gente, o que não é só a nossa existência, a nossa perpetuação enquanto espécie. É uma perpetuação artificial, simbólica, que a gente deixa e, através dele, a gente transforma um mundo, cria um mundo de objetos e valores e coisas que vão além da gente, de quem faz. Isso pensando assim no trabalho artístico, ele já se conecta muito com esse lugar. Mas, embora ela defenda muito que essas dimensões de trabalho não param de se cruzar e de uma se transformar na outra, né? Porque quando você cria a obra, Marx também coloca isso, você está criando a obra, mas se você está fazendo isso para sobreviver, às vezes você está submetendo a obra à dimensão do labor. E a última dimensão é da ação, que é a inter-relação, né? A questão do trabalho interpessoal, porque é através das relações humanas que você se coloca no mundo. Então, assim, você pode ser o melhor músico do mundo, que se você não se os seus pares, se o mundo não sabe disso, é como se você não fosse. Mas, bom, tratado isso, né? São formas de olhar para o trabalho. Para mim, a questão e a dificuldade é que o trabalho no mundo atual se converte em tempo vendido. E que, para mim, essa é uma das grandes violências, que não dá para dizer contemporânea, né? Que já vem de um tempo. É mais do que você pagar pouco pelo trabalho que é feito. É a questão de você submeter a pessoa a um tipo de trabalho com o qual ela não se identifica, com um trabalho que ela não deseja, porque à medida que você faz isso, você está, como o trabalho sempre transforma o trabalhador, você está obrigando a pessoa a se transformar numa coisa que ela não deseja. E, para mim, isso é uma questão central, porque no trabalho artístico, no trabalho do músico, a dimensão da autotransformação é uma das coisas centrais. E a questão do sentido, né? Quais são as motivações, né? O que leva o indivíduo ao trabalho é muito central nesse campo de trabalho específico. Estão gritando aqui, não sei se estão comemorando por mim ou pelo Flamengo. O capítulo seguinte eu começo a falar desse conflito, do trabalho e trabalho artístico e esse atrito entre trabalho e arte, né? E então, assim, de cara, a gente meio que já surfando e encontrando pontos de convergência, né, nas teorias. Uma das coisas que para mim é central e que comunica o trabalho com o trabalho artístico e que é muito central no trabalho artístico é a questão da teleologia, que é a posição que, assim, eu aproveitei para botar um pouquinho assim dos teóricos que eu estou usando só para ilustrar um pouco essa coisa do passeio por teorias, né? Mas quem traz muito isso é o Lukács, que coloca que só no trabalho a posição é teleológica. O mundo é todo regido por causa e efeito. É sempre a ação que provoca as consequências. Mas, no caso do trabalho, o resultado do trabalho já existe dentro do trabalhador. E encontro a convergência disso com a teoria da formatividade, do Giovanni Parisson, que ele coloca, para ele, o trabalho artístico, ele defende que qualquer ação ela pode ser física, ela pode ser mental, ou ela pode ser formativa. Na verdade, ela é sempre as três coisas. E a dimensão formativa é a dimensão de você aprender a fazer na medida que você está fazendo. Então, é uma busca pelo fazer. E, para ele,
o que faz de uma atividade artística é a ênfase na questão formativa. Então, assim, não é eu vou fazer um vaso de cerâmica para transportar água. Isso é uma coisa. Quando eu estou buscando fazer o vaso mais eficiente, mais bonito, mais interessante, mais criativo, às vezes, inclusive, até superando a função original dele, você está caminhando em direção do artístico. Bom, discutido um pouco disso, eu falo um pouco do que é o músico profissional, porque o que defendo é que música é algo que o ser humano faz. Em determinadas situações, essa atividade que é humana se converte em emprego, em tempo vendido, em trabalho. O nosso objeto aqui é o músico profissional, e especificamente essa categoria, que é o sideman, né? Que é uma figura central na música popular, que é um músico acompanhador. É um músico que ele se coloca como, de certa forma, um funcionário. Ele é um escudeiro de um artista. Ele é uma figura que está ali para atender a demanda de trabalho. E a categoria desse trabalho, que é o músico de estúdio, em geral, dialoga com essa categoria. Eles, na verdade, eles são a mesma coisa, só que alguns se especializaram no trabalho de gravação. O mais comum é que o trabalho de gravação seja uma das atividades que esse músico acompanhador faz. Bom, aí são questões que eu considero importantes também, quando a gente fala de trabalho e particularmente do trabalho artístico, é a questão do trabalho como formador de identidade. O trabalho, assim, você é central no que você é, não é só o que você faz. Isso, tanto socialmente, assim, a subjetividade, com certeza, mas talvez seja um ponto mais delicado de falar, mas socialmente, não tem dúvida que o que você faz como profissão te coloca em diferentes prateleiras. E vem essa discussão, para que a gente trabalha? O que motiva a gente? O que faz a gente trabalhar? No caso do trabalho artístico, como a gente falou, não é um tipo de trabalho, em geral, motivado. Tem, às vezes, uma dimensão de glamour ou alguma expectativa, mas, de forma geral, não é considerado uma profissão das mais promissoras em termos de dinheiro. Né? Às vezes tem umas motivações que são um pouco diferentes dos trabalhos mais regulares, mais associados ao trabalho. Né? Em seguida, a gente faz tenta dizer de quem que a gente está falando, né? A gente traça uns perfis assim dos entrevistados. E são músicos assim de grande êxito. Então, são pessoas assim incríveis, com carreiras incríveis. Aqui é só para mostrar um pouquinho do que eles fizeram, sabe? E é um barato você ver que às vezes aquele disco que a gente ouviu um tempão não fazia a menor ideia. É o mesmo cara, esse cara que gravou. E muitas vezes o mesmo cara gravou, às vezes no mesmo disco do mesmo artista, sabe? Só que em faixas diferentes. E são pessoas que têm trajetórias assim, realmente passearam pela música brasileira. Aqui o caso do Dade, que tocou desde Novos Baianos, passou pelo Jorge Ben, Caetano, Barão Vermelho, Marisa Monte. São pessoas assim que realmente viveram aquele mundo assim muito de dentro. Cassim, grande produtor também. PC, que talvez seja assim, é uma lenda dentro né, eu abordei um cara que também tem uma carreira enorme e fez muita coisa mesmo. E a partir desses perfis, acabou servindo de desculpa, em certa medida, para abordar outras questões. E de cara, se a gente for falar do conjunto abordado, né, são todos homens, todos brancos, né, ou quase brancos. Ficou claro que eles todos são de classe média, assim, circulando ali pelo que a gente chama de classe média. Uma coisa que brotou de diferença da pesquisa anterior é que a gente via, pelo menos entre os músicos que eu abordei, a gente via uma mobilidade social talvez um pouco mais acentuada. A gente via muito músico que veio do subúrbio e foi morar na Lagoa. Conseguiu, na música, uma carreira que realmente mudou a prateleira social na qual ele se encontra. Né?
E essas questões que são mais sociais, assim, eu busquei abordar a partir do Bourdieu. Uma coisa que chama a atenção é que a questão que muitos deles são de famílias de músicos, assim, muitos, ou de famílias muito próximas à música. E então, assim, a gente usou muito o conceito de capitais simbólicos no Bourdieu, e foi interessante ver nas falas, eles falando assim, não, porque é uma herança que eu tenho, assim, os contatos do meu pai, ou as coisas que meu pai me ensinou, são coisas que assim, que não é dinheiro, mas foi uma herança que ele deixou. Dá para ver, assim, era muito comum nos depoimentos também, quando a gente pensava, tá, o que te levou, o que fez você ser músico. Realmente, eles pensam na liberdade, pensam em viver uma vida que é uma vida com acasos e surpresas. E isso, em geral, em algum momento da vida, eles esbarram com a questão da instabilidade. E, em geral, isso tem a ver com a paternidade. No momento que eles começam a constituir família, a questão da incerteza, da insegurança começa a pesar mais e começa a afetar. E, por fim, abordando o trabalho, quase todos eles demonstram assim, uma impressão, um sentimento geral de pessimismo, né? Teve um depoimento, o Alberto, ele falava, não, eu acho que hoje em dia tem mais lugar para trabalhar do que sempre teve, assim, ele tem uma visão, talvez porque ele realmente esteja muito bem no mercado, mas ele é a exceção. Todos os outros, assim, é um sentimento de que acabou, que esse trabalho basicamente não existe, né? Essa é a afirmação, acabou, não tem mais trabalho de gravação. Aí chegamos no capítulo que a gente fala das mudanças, né? O que foi que se transformou mesmo. Primeiro a gente fala da indústria fonográfica que era, né? Era uma indústria que centralizava a produção e a distribuição no comércio. Era uma indústria que movimentava valores, que concentrava valores comparativamente grandes assim dentro da economia, né? Dos negócios ligados à música. Como eram poucas companhias, assim, se você estava dentro dela, você tinha um alcance a um público maior, tinha uma visibilidade, até você mesmo como músico trabalhando, você tinha. Se baseava na tecnologia analógica, né? nas fitas, era uma coisa ainda limitada em termos de possibilidade técnica, e vendia uma mercadoria concreta. Era o disco mediatizado, né? A música gravada em suporte físico, que era um bem de consumo, vamos chamar assim, durável. Né? Você tinha um disco, o disco ficava com você um tempão até ele arranhar ou às vezes gastar, mas era um objeto que você realmente, seus filhos podem herdar. E que se baseava também numa lógica de produção que era bem semelhante às lógicas industriais, né, do século passado. E nesse sentido a gente pensa assim, o músico ali ele está atuando em alguma medida como um operário. Já hoje a gente tem a indústria fonográfica, ela centraliza mais os meios de acesso, mais os canais que te levam até a música. E em alguma medida, em grande medida também, a divulgação, né, da música. Os valores, hoje em dia, pelo que apontam as tabelas, assim, voltou a movimentar valores semelhantes, só que é um mercado muito mais pulverizado, é menos estratificado. A questão da discografia que eu pulei aqui, a indústria fonográfica gerava o disco, né? Gerava que na música popular é o que fica. Hoje em dia também, mas é um arquivo assim, tem uma quantidade tão grande de música subindo que às vezes é uma crise de superprodução. Você não consegue nem acessar um volume tão grande de conteúdo. Assim, o arquivo está lá, mas é uma coisa tão abismal que você não tem nem como arranhar a superfície disso tudo. A visibilidade também se dispersa, né? Os meios assim, às vezes não divulgam ficha técnica, essas coisas todas. Tudo por conta da tecnologia digital. A música deixa de ser uma mercadoria concreta e passa a ser o conteúdo, né? Acessado nas plataformas. E às vezes até o tal do clickbait, assim, ele é uma desculpa para você entrar num site que vai explorar você através de outros meios. Né? É mais um mercado de atenção, que se assemelha mais à lógica de produção sensível da indústria
4.0 e por aí vai. Aí, nesse sentido, o músico muitas vezes é quase um trabalhador digital mesmo. Trabalho remoto, globalizado. E aí a gente fala assim, quem são os músicos de estúdio? Né? O músico de estúdio no passado era uma figura que era muito valorizado pela eficiência, tendia a ser especializado, o mais comum é que ele trabalhasse com um instrumento específico, numa área específica. O baixista, o Luizão era o baixista do samba, o PC era o baixista do rock, isso era muito dividido. O posicionamento no mercado, em geral, vinha do reconhecimento dessa eficiência, dessa especialização. A ênfase estava muito na velocidade e na execução. Estava nessa capacidade de resolver e no resultado sonoro. Já no século XX é outra eficiência, ainda não dá para dizer que não seja eficiência, mas é uma eficiência dentro de um outro conceito, de outras ferramentas, né? Mais do que especialização, hoje em dia o importante é a versatilidade, é a capacidade de resolver muita coisa. Quanto mais você consegue matar sozinho, melhor. O que determina o seu lugar não é tanto o reconhecimento dessa... Claro, é o reconhecimento da eficiência, mas é muito mais o quão grande é a sua rede de contatos. Porque num contexto tão difuso, não é assim você chegar em 3 empresas, você está espalhado por inúmeros produtores. E então, além do domínio dos instrumentos, começa a ser importante o domínio do aparato de gravação. O músico começa a ocupar a função de produtor, de técnico de som, de engenheiro. Então, o músico do estúdio, ele se mistura como músico, como engenheiro, como produtor. E a ênfase maior fica na questão da criatividade, isso segundo eles. Né? Eles falam que é menos importante do que resolver rápido e gravar rápido, é você criar alguma coisa que seja legal, que tenha um efeito. Aí podemos falar do Adorno, né, com a música popular, que ele fala muito que a música popular se baseia nessa coisa desses efeitos. E o trabalho, né? O trabalho era concentrado nas mãos dessas poucas gravadoras, os estúdios estavam todos lá, eram eles que dominavam quem entrava e quem saía. Eram poucos músicos que trabalhavam. Era esse perfil de especialista, né? Era o cara que sabia gravar, o cara que sabia tocar. Tinha um nível de exigência técnica muito alto, em geral exigia uma leitura muito boa para o músico de popular, né? Que não costuma ser o forte. E o pagamento desse trabalho costumava ser regulamentado em alguma medida. Pelo sindicato, tinha tabela, tinha essas coisas, mas era uma coisa mais estável. Tanto é que teve o caso que eu trago no texto da greve e tudo mais. Hoje em dia é um trabalho que está disperso em infinitos agentes. Todo mundo. Meu filho não para de gravar aqui em casa, não para de produzir conteúdo. Todo mundo, é como se o mundo todo virasse produtor, né? Então, é um número quase infinito de músicos, porque hoje em dia quem tem um computador, uma placa, já consegue fazer alguma coisa. É o perfil generalista, tanto com relação aos instrumentos e estilos, quanto do aparato técnico. Tem um grau de exigência técnica muito menor. A máquina resolve muita coisa, afina, edita, programa, faz tudo. E o pagamento é o que der, o que tiver no dia. Aí, em termos de conclusão, né? Volto ao ponto. A gente fala, então, o trabalho de estúdio acabou, ele existe. Assim, a música é algo que o ser humano faz. O ser humano faz música e vai continuar fazendo música. A música é inserida em alguns casos, ela é sugada para alguns mercados, como foi o caso da indústria fonográfica, que por mais de um século foi um espaço que criou condições para que músicos vivessem quase que exclusivamente ou quase exclusivamente só desse mercado. Só que essa tecnologia, não só digital, né? As tecnologias estão sempre transformando, mas a tecnologia digital foi uma grande revolução. Ela mudou o perfil desse trabalho, porque ao permitir a entrada de muitos mais profissionais ou mesmo da exclusão, de você poder programar e fazer tudo. Então, a forma de fazer música mudou radicalmente com a tecnologia digital. Só que essa tecnologia está a serviço dessa lógica. Quem desenvolve, quem compra, quem negocia, quem faz tudo, ela não está
necessariamente atrás do resultado estético ou da experiência artística, ele está atrás de lucro, de formas de extrair valor desse trabalho e dessa mercadoria. Então, aí que é um ponto de convergência, né? A gente olha para o trabalho do músico sempre, o músico popular sempre foi muito parecido com esse trabalho do trabalhador precarizado, que às vezes a imagem do músico é usada até para romantizar essa figura, mas pelos motivos errados, né? E que vem a questão que eu trouxe anteriormente, assim, porque estamos vivendo num mundo de excedente, né? de mega produção, de um acúmulo de renda assustador. A gente tem condição teria condição das pessoas trabalharem muito menos e poderem escolher com que trabalham. O que faz, assim, qual é o sentido de agora, já século XXI, a gente na beira de ter o primeiro trilionário do mundo, o ser humano ainda ser submetido através da exploração do seu trabalho. E a mesma coisa vem com a música, porque a forma de lidar com a música é um fenômeno humano, é uma coisa que o ser humano faz, é cultural, mas a gente está na porta da inteligência artificial. Então a música já não necessariamente, a música é um fenômeno humano, mas não necessariamente mais é feita por humanos. Que claro que assim, para quem espera trabalhar com música gravada, isso é um cataclismo. Mas estamos já, assim, é o passo seguinte, né? Minha pesquisa se encerra no momento que a gente só está reclamando do Pro Tools. E agora eu estou com o Suno instalado aqui no telefone, que faz a música inteira. Inclusive, semana passada, um amigo pediu para o Suno fazer uma música na primeira pessoa da inteligência artificial, sacaneando os músicos tradicionais, e foi humilhante ouvir. Por fim, uma coisa que me trouxe aí, minha, com toda essa experiência de ter feito a pesquisa, de ter estado junto da academia, pensando no trabalho. Ter feito esse texto esse trabalho, ter produzido esse trabalho. Ele é um trabalho em todas as dimensões que a Hannah Arendt propõe. Assim. Por vezes foi assim, não fosse a bolsa, eu não teria sobrevivido. Foi uma coisa que me ajudou na minha sobrevivência básica. Foi uma coisa que eu precisei lapidar muito e me peguei muitas vezes precisando, cara, eu não estou conseguindo me lapidar o suficiente para poder criar. E por fim, estou aqui dividindo com vocês, né, nesse ponto que o trabalho passa a ser ação também, na medida que eu estou trocando com os outros e assim encerro, esperando ter chegado em algum lugar com esse trabalho.